Terça-feira, sempre ao meio-dia, um episódio do Fricas lá no teu Spotify e no YouTube às 19 horas. Aqui é o @newshoweo, mas eu falei errado, porque hoje é dia de falar da vizinhança. Agora sim, aqui é o @newshoweo, e morar em condomínio e não ser fofoqueiro é atestado pra entrar no céu. Fala patrão, fala galáctico, aqui é @Doug, e este ano gostaria de agradecer aos meus vizinhos que estão sempre ao meu lado. Salve galera, eu sou o Melo e eu sou o vizinho chato, aquele que vai bater na porta da pessoa porque não quer estar ouvindo a ESPN às 2h30 da manhã do vizinho do terceiro andar. Bah, galera da net aí, hein? Seja nosso seu madruga lá no @instafreecast e mande para e-mail do freecast@gmail.com a história do dia em que você colocou um copo na parede para ouvir a conversa da galera lá no @TikTok Freecast. Tá montada, está bancada montada. Senhores, qual é a relação de vocês com os seus vizinhos? Vocês se acham bons vizinhos? Eu me acho. Depende. Eu me considero um bom vizinho, cara. Não incomodo ninguém. Eu não costumo incomodar, exceto quando me incomodam. Cara, eu acho que tem sido muito frequente. É que tem vizinho sem noção, cara. Tem vizinho que, tipo, as crianças do prédio, assim, ficam correndo na tua janela. Porra, velho. Vai brincar na porra do playground. Tem uma quadra de futebol aqui dentro, tem uma poliesportiva, melhor que a poliesportiva do colégio, 10 anos em obra, quando terminou a obra a gente saiu do colégio. Não, a quadra ali deve ser, sei lá, 5x5. É bem pequenininha, mas, porra, tu tem como jogar um futebolzinho ali, brincar de pega-pega, sei lá, alguma coisa? Pra que tem que correr na frente pega numa quadra 5x5, o Melo é muito criativo. Eu acho um fato de eu não me incomodar tanto é porque eu moro no último andar. Tu não tem ninguém caminhando na tua cabeça, é um inferno. Tipo, cara, eu tenho um vizinho que ele parece o Majin Buu, e não, eu não estou me olhando no espelho, é que ele é da turma de vocês aí, os caras. Ele todo dia tenta te comer. Não, esse vizinho, eu acho que ele realmente tem algum problema auditivo e tal. Ele escuta muito alto, cara. Ele escuta as coisas muito alto. E tipo, 2 da manhã, ele tá ouvindo a porra da ESPN, o balanço geral. Quem não tá escutando isso, né? Parada aí. Velho, era um inferno. E tipo, ele ainda é pior porque ele anda de sapato em casa. Então, tipo, parece que tem uma pessoa de salto caminhando no terceiro andar. E na verdade é um cara caminhando de sapato em casa. Porque o cara o diabão das meninas superpoderosas. É um cara de salto alto. É ele. Tipo, quando eu ouvi esse barulho que parecia salto alto, eu realmente achava, de repente ele tá chamando, né, umas profissionais pra vir aí de noite e tal, alguma coisa. Não era o cara de sapato mesmo, velho. Uma depilatrix. Troço inacreditável, velho. É irritante. Eu já tive que ir lá umas 4, 5 vezes, bater na porta do infeliz. E o que a gente falou? Desculpa, eu não sabia que tava tão alto. Porra, 2 da manhã e o cara tá com, sei lá, TV no volume máximo. A primeira vez ele tava vendo melhores momentos de um jogo. Show da fé. Às 3 da manhã, velho. Tá louco. Porra, vai pro inferno. Eu tenho um vizinho que eu não sei qual... Ele tava vendo Grêmio versus Milionários numa Sul-Americana aleatória, tá ligado? Era bizarro. Eu nem sei que jogo era, mas tipo, tava vendo melhores momentos ali num jogo ali. Gol! Não sei o que. Porra, vai pro inferno, cara. Eu tenho dois vizinhos que eu não sei se é o mesmo, que usa o mesmo equipamento de televisão, que o volume é só no 50 que existe. Ou são vizinhos distintos, assim, que eles num horário muito específico, é tipo o horário que eu já tô quase dormindo. Então, tipo, só nos dias que eu não tô dormindo nesse horário específico, eu ouço. 8h30. 8h30, exatamente. O que acontece? Um ouve o canal dos Irmãos Piologo no último volume. Que é isso, Irmãos Piologo? Do Mundo Canibal, os dois aqueles. Tô ligado. Então, tipo, Partoba, só que daí, tipo, os caras estão falando de jogo. Eu ouço ouvir falar de um jogo, eu ouço eles gritando assim, é o cara lá do outro negócio. Ao mesmo tempo,
Tem uma televisão que eu não sei se é tipo um ratinho, eu não consigo identificar. O ratinho não seria porque eu ouviria alguma dessas vinhetas, mas é algum jornal desses. E eu nunca consigo identificar, mas é como se fosse como se estivesse ligada na Caiçara, sabe? Que é uma rádio meio só do local de uma certa idade. E também tá num volume e também é num horário que Eu eu costumo escutar essa rádio, Nilchinho. né? O Zambiase tá lá. Sérgio Zambiase, o nosso senador. Mas, cara, Aqui a música não para. mas de comportamento de vizinho, cara, eu sou praticamente invisível. Se o cara quiser botar a placa, se o vizinho disser aqui não mora ninguém, ele é capaz de a pessoa se convencer, porque, é pianinho, velho. Não, a não ser agora. É o comportamento correto. É o comportamento correto, tá ligado? Tipo, isso do som alto é um troço que incomoda também. Tipo, eu nunca vou incomodar o vizinho se for, tipo, 8 da noite o cara tá vendo TV alta, vendo filme alto, ouvindo música alta. A partir das 10 horas, 10:01, se tiver correndo na minha janela, ou tiver, aí eu vou incomodar. E aí eu vou atrás. Teve um vizinho da frente, o vizinho da frente aqui, na rua tem umas casas e tal, que o cara, ele fazia, durante a pandemia, ele fazia tipo uma festinha ali na casa dele. Boris Johnson. Quase todos os dias. Marco de Vargas. Quase todos os dias. Futebolzinho do Felipe era o Neto. cara, a namorada, um outro cara e eu acredito que a namorada do cara. Eram só os 4. Vai, eu tô ligado qual é as casas. Elas são triabertas, elas são triabertas, a área comum ali, né? Isso, a rua toda vê o que tá se passando, né? E aí, era um inferno aquilo. Aí eu acordei uma vez, era 3 da manhã, 3h15, por aí eu falei... Tu tinha dormido 15 minutos só. Domingo, e o filho da puta tá fazendo festa. Se fosse no sábado, eu não ia incomodar, tá ligado? Se fosse na sexta, porque normalmente no final de semana tu consegue dormir até um pouco mais tarde, beleza. Mas de domingo pra segunda, vai pro inferno. Aí eu fui lá reclamar com o cara. O cara ficou puto da cara comigo, me ameaçando. Aí eu falei, então tá. Chamei a polícia. O que ele falou pra ti? Vou te deitar, meu pau. Ameaçou. Como te ameaçou? O que tu quer, vindo aqui, não sei o que. Pode querer? Então tá, beleza. Eu tentei ser legal. Ela chegou lá, ô parceiro. Não, eu falei, olha só, hoje é domingo, vocês estão com um som extremamente alto, vocês poderiam baixar um pouquinho os sons de vocês pra curtir, não precisa parar com a festa, mas sei lá, diminui um pouco o volume. Vocês conseguem ouvir a música aí dentro de casa sem eu lá na outra quadra tá ouvindo essa porra, caralho. Sabe, tipo, o cara ficou um putaço, assim. Aí depois até veio a polícia, depois de umas 5 ou 6 ligações. Aí veio e os caras ficaram pianinho, tá ligado? Porque, tipo, eu tenho a impressão que eles estavam usando droga ali no meio. Tu vê pelo comportamento dos caras. Eles estavam sob efeito do Alakazam. Aí eu acho que eles ficaram meio cagados, assim. Durante um tempo não voltou. E aí, depois de um outro tempo, assim, começou assim, mas era um pouco mais baixo. Eu falei, eles vão começar de novo, né? Então tá. Aí deu um tempo, parou. Simplesmente parou, assim, as festas. Aí um dia eu tava indo na padaria, reclamar. deixar o meu rim. E aí eu vejo a mulher descendo do carro, né? Tava grávida. Agora vocês não querem barulho, né? Aí agora que vai ter criança pequena acordando às 4 da manhã eu quero ver se eles vão querer fazer festinha no sábado. A bola pune. A bola pune. Aí tu que vai fazer a festinha. Quando eu tiver pra sair daqui, eu ainda vou sair daqui. Eu espero não morrer nesse fim de mundo onde eu vivo. Aí olha, eu vou. Tem gente que queria estar no seu lugar. Vou atazanar eles. Botar uma caixa de som na frente da casa deles. Porra, tem alguém me ligando essa hora, cara. Cobrança, velho? Deve ser. Cobrança às 9 da noite. Não, mas essa coisa de barulho assim, por exemplo, se é numa sexta ou num sábado de noite, eu passo o pano, porque eu meio que fico assim, vai ter a minha vez. Por exemplo, é festa em sexta e sábado e obra. Claro, tudo nos horários, assim, né? Eu sempre dou uma passada de pano, assim, sabe? Porque, uma hora não adianta, uma hora tu vai ter que fazer, sabe?
Não, e tipo, aqui teve um determinado evento que rolou aqui em casa Copa que do eu levei uma multa, né? Que eu levei uma multa. R$88. Conte mais sobre. Parque multa, Não cara. pode. Caraca, Não pode. quebrou o orçamento dessa multa. 8 semanas sem jogar futebol. Foi por causa dessa multa aí que a fatura deu aquilo que deu. Exatamente. Não, mas esse determinado evento aí, que foi tipo, um tanto quanto absurdo de fato, realmente a gente se passou, tinha barulho e tal, beleza. Só que Mas isso foi em 2014? Sim, em 2014 ainda, né? O Brasil era penta ainda. E ainda é. Quando sair esse episódio ainda vai ser. Sim, mas eu tô falando para 2023. E aí, no caso, tinha razão em receber a multa e tá tudo certo. Tive realmente. razão. Beleza. E tá Era a tudo primeira bem. vez que eu tava fazendo algo errado, mas eu respeito as regras. O que era? Quebrando a lei. É isso. Né? Porém, aí tu vai ver hoje a galera aí, o pessoal é tudo reincidente nessas porra e não pagam multa esses arrombados do caralho. Aí, por exemplo, esses tempos a infeliz Geral ela do Grêmio. conseguiu destruir o muro do estacionamento. Ela parou, foi, sei lá o que ela foi fazer, cara. Ela foi sair de ré do estacionamento. Falaram pra ela assim, ó, Bolsonaro ou Lula? E dela assim, ó, eu vou ficar no muro. Aí, você não pode ficar no muro. Cara, recém-habilitada querendo sair de ré no estacionamento. Tipo, beleza, né? Por que Aí, tu que ela fez fez? Ela questão derrubou de enaltecer que era uma pessoa do gênero feminino, Guilherme? Não, eu quis enaltecer que ela era recém-habilitada. Ah, A pessoa e por que é que- recém-habilitada, ela tem que ter consciência de que ela não vai conseguir fazer tudo de vez, assim, ela vai estar nervosa. A pessoa vai errar. Na minha primeira Todo saída, mundo erra. eu não tava habilitado ainda, mas na minha primeira saída de carro Em até 2018. Canoas, Eu caí. No EPTC. eu caí da BR ali, né, praticamente, né? Eu não sabia tá. que tinha um degrau ali. Eu não sabia que tinha porra de um degrau ali, sei lá, a altura daquela posta ali. Levei um Euro cagaço. Truck Vários. Simulator. Primeira semana já fazendo bosta, mas deu tudo certo no fim. Porém, tipo, a pessoa vai estar sempre meio nervosa ali nas primeiras vezes. E vai tentar sair de ré, velho, no estacionamento. Primeiro não sai no estacionamento de ré, tá louco? Vai olhar na rua ali quem tá vindo como. Aí vai sair de ré, vai levar uma batida ainda. Tá Mas batida. Peraí lá. Só Mas não vai só sair bate de quem ré, erra, né? né? Já diria o filósofo. Não, só erra quem bate. Não bate quem erra. Tá aí, Douglas. Como é que o teu condomínio é? Como é que é o mundo Eu visto sei. de cima, Ah. já que eu e o Melo olhamos o mundo de baixo pra cima? Não, mas o Doug ele tem problema com seguranças do condomínio dele. Segurança Segurança é um papo para um outro episódio. Conta Mas, aí o preconceito que tu sofre por ser muito descolado. Não, assim, meu. Tem um equipamento que eu particularmente odeio e que Tem. o zelador usa muito aqui, que é Holoforte. o maldito soprador de folhas. Bah! Porque Como é que é esse tem nome em vezes- inglês? blowing job. É. Porque tem vezes que é assim no final de semana. Um sábado, abraço pra domingo, Husqvarna. 7 da manhã, 8 da manhã. O cara vem com aquela merda, soprando as folhas da rua. Agora imagina se tu morasse na terra. Aquilo é inútil, velho. Porque aquela porra sopra de um lugar pro outro. Eu realmente não sei qual é a utilidade daquele equipamento. É um soprador de folhas, beleza. Mas por que tu não pega um aspirador de folhas? Não seria mais útil? Sabe, O soprador ele tipo- só funciona se alguém catar depois onde é que tu juntou as folhas. É, É um aparelho burro, cara. Uma fora que ideia. levanta uma poeirama fudida, né, também. Sim, a sujeira aparece porque a sujeira desaparece por quê? Porque ela tá voando pra dentro das casas das outras pessoas. Né? E aí tu vai. Cada Tu tem sorte centímetro. que tu mora no topo. Tu mora no quarto andar. Cada metro pra frente que tu empurra, aquela sujeira começa a diminuir, quando vê tu andou o suficiente, já sumiu. Ai, sumiu, nem era tanta sujeira. Aí dá uma hora frente, depois, é. tá tudo marrom, os carros tudo marrom.
Na frente da minha janela tem um barranquinho, né? Que eu moro numa lomba, então a parte do condomínio tem que ser plana, evidentemente, diferentemente da terra. E na lomba fica aquele barranquinho. Ô, arquiteto Quando vão cortar a porra Santos Drummond. Quando vão cortar a porra da grama, tipo, eu tenho que fechar minha janela porque voa os bagulho pra dentro de casa. Não fica o malandro E aí, aquele com a telinha? Ele fica pro lado dos carros, né? Não pro lado dos apartamentos. A tiazinha que tá ali na janela olhando pra rua. Que Aí se for. fica batendo as pedrinhas no vidro aqui da janela. É um inferno, cara. Porque tem uma cena traumatizante, uma das várias cenas traumatizantes que tem nos filmes do Premonição, que o moleque, no Premonição 4, uma das formas que um dos infelizes morre, um cara tá cortando a grama e pega numa pedrinha, a pedrinha atravessa a perna do maluco, sei lá, alguma coisa assim. Nem O a cara pau, também a morre. física não permite. Ah, eu não vou pagar pra ver. Sou meio azarado, vai que. Mas que dói. Já levou uma pedrada vinda de um cortador de grama? Cara, olha Não o tive capim que oportunidade, tinha lá no terreno de Já casa levei lá. umas na canela. É tenso. Eu já tomei choque cortando grama, então. Passou em cima do fio. Não, o fio caiu e eu fui juntar. Muito esperto. Não junte o fio desencapado. E nem ligado na passe a máquina por cima do fio também. E principalmente, se tu tiver feito essa besteira, não tenta tentar puxar com a outra mão. Que daí tu vai fechar o circuito e tu vai morrer. Olha. Isso aí, dicas de segurança do Freeboy. É. Do Freeboy? Não, é do Freecast. Revelou a Opa. identidade secreta. É, tá. Quem ouviu a entrevista lá sabe, né? É, o Sandman tá entrevista misturando boa, sonhos. Tá rompendo a barreira entre os sonhos. Não me dá spoiler que eu ainda não terminei essa bosta. Eu vi 2 agora episódios. Agora o 7 vidas de um cachorro tu viu 3 vezes. Não vi. Isso aí eu não tive oportunidade ainda. Tá, e vocês acham qual o melhor. Qual que é pior de convivência? Claro, não que a gente tenha experiência nos exatos 2 casos, mas se vocês acham que é melhor, Vamos que a ver. convivência é mais maluquice em condomínio de pobre ou de rico? Eu só tive experiência num desses. Pois é, não preciso dizer. Não, na realidade a gente tem uma experiência num condomínio de alta classe. É claro que a gente não morava lá, né, mas a gente foi num evento lá. Aquela festa na cobertura lá da. Mas mas aí não então tem a gente a- pode ver vai tirar cara. o que dessa experiência, cara? Vai tirar o quê? que deve ser um inferno tu conviver Por quê? com vizinhos na cobertura que fazem festa toda semana, né? Que os caras têm dinheiro. Não, pra mas fazer eu festa digo, toda semana. não, mas eu digo assim na questão de Mas aí tu tem eu dinheiro pra botar isolamento acústico? E Não, por acaso tinha? não, nenhum apartamento não em Porto sei. Alegre tem isolamento acústico, não metem essa. Claro que não, velho. Claro que Assim, ó. Não, é que eu vejo muito o rico na questão do exigir as coisas, de ir lá e exigir, botar o dedo na cara e falar, porque o você não sabe com quem tá falando, não vai acontecer no condomínio de pobre, entendeu? O condomínio de pobre é mais vias de fato. Depende. Pode acontecer se tiver uma boca de fumo no lado. Puta, tem isso aí. Que daí é complicado. Tipo, aqui no condomínio já rolou, no meu prédio, inclusive, fizeram uma Fizeram uma prisão entrega aqui da no loja, terceiro aquela andar. do nosso amigo. Ah, não é isso. Era bizarro. No terceiro andar ali tinha o terceiro andar aqui é muito mal habitado, aparentemente. Porque essas pessoas ali, um número maluco foi cabalístico preso, deve ser isso. o maluco foi preso porque ele roubava carros, aparentemente. Ah. E no apartamento de cima Era da dele, Paula, no quarto, agora é Natasha. no apartamento de cima, entraram ali com a polícia e tal, tudo pra prender Costeiras. um maluco. E tinha supostamente drogas e armas. Eu fiquei, caralho, tinha isso no meu prédio? E eu sou vizinho de policial ainda, é bizarro. É uma Supostamente. turma- Supostamente. Supostamente Eu não vi, eu policial não posso também. afirmar. Não viu Mas o é o que o distintivo dele. pessoal comentou no condomínio, né? Mas viu? isso é umas Foto de coisas condomínio. que rolam. É, Sempre o Miguel é tipo, brabo. Teve a vez aquela que o rapaz foi O rapagão. saiu de camburão aqui, né? Porque ele tinha agredido a mulher.
E aí ele tentou fugir do estacionamento e ele ficou preso porque ele não tinha o controle do estacionamento. Bah. E aí a polícia ficou na frente e ele não conseguia sair. Aí ele tentou fugir. Aí a polícia pegou. E a polícia deu um cacete no cara. Se fosse tempo de Paulão, polícia em ação, ia estar lá, né? Provavelmente. E aí o maluco tava todo machão enquanto ele tava do lado de dentro do condomínio, saindo do carro, enfrentando a polícia e xingando. Quando ele foi pra dentro do camburão, ele tava implorando por ajuda e pedindo socorro e que não tinha culpa, o coitadinho. Foi bem satisfatório ver, confesso. A polícia E faz ficou isso. 1 hora e pouca, 2 horas ali, o cara nesse rolê. Foi um bom entretenimento naquela noite. O outro meteu o boné da MST e enlouqueceu agora. Vocês sabem o nome de todo mundo que mora no andar de vocês? Não, Não. eu não sei, tipo, eu tenho a associação, assim, tipo, eu sei o nome dos cachorros dos vizinhos normalmente. Pronto. Ah, Mas é o nome verdade, do- é verdade. Tipo, no caso eu até sei de alguns, tipo, as vizinhas da frente aqui, porque eu já tive que buscar encomenda pra elas porque elas não estavam em casa. E aí o entregador fala, pode ficar com a encomenda do vizinho da frente. Eu, tá, beleza. Aí tá lá o nome da pessoa, entendeu? Mas, tipo, antes disso, a menor ideia, assim, tipo, às vezes tu conhece os apelidos, assim, o fulano lá, não sei o quê, tipo, que nem eu tinha um vizinho aqui, O comedor não de mora casada, mais aqui. o apelido do cara. eu chamava ele de alemão. Nunca soube o nome do cara, mas chamava ele de alemão. Aí tu vê ele no Beira Rio. Mas no condomínio de vocês, o povo tem o hábito de sentar ainda numa rodinha e ficar, tipo, ali, lá embaixo. Tem. Tem? Infelizmente. Tem. Mas a galera da mais idade, assim. Não, principalmente quem é pai e mãe, assim. Normalmente as mães. Que ficam lá cuidando das crianças pequenas. Às vezes, porque no geral deixam as crianças soltas. Forte abraço aí, Teta. Deixam as crianças soltas. E as crianças ficam fazendo bosta, elas ficam só conversando, tomando chimarrão. E ficam brabas se tu xinga as crianças. É só tu não deixar a criança infeliz vir brincar aqui perto da janela dos outros, onde não vai brincar. Bom, o Melo é a véia da... Tem que se desenvolver, meu. Tem que se desenvolver. Depois O fica Melo é a reclamando véia aí. Depois tá no Twitter reclamando que criança só fica no TikTok. É. Bom, eu já falei, tem pracinha, tem quadra de futebol. O que mais precisa? As No meu pracinhas tempo são não tinha sem pátio. graça, cara. A pracinha tem um escorregador, acabou a pracinha. É? Não, tem escorregador, tem um balanço. Meus ovos. Mas, tipo, as crianças têm um espaço pra elas ficarem. Pra que elas têm que correr pra minha janela? Caraca. Rapaz, o Teta tá embrasado hoje. É um escorregador aí. Esse X vai chegar quente. Aqui perto da minha janela, agora tem uns bagulho que estão pintando o prédio e tal, então, tipo, tem uns materiais ali. E não sei se chega a ser um andaime, mas tem uns ferros, uns negócios assim. Tipo, aí tem a criança infeliz que tava caminhando em cima do troço. Claude. Aquele diabo ia cair, ia arrebentar, ia ficar com um furo no meio da testa. Mas tem que deixar cair, cara. E daí ela vai aprender como é a vida. Aprende, cara. exatamente, Assim, cara. Uma vez. Tu não viu a reportagem Isso esses aí, dias daquele meu. cara que a barra atravessou a cabeça dele? Ele tá bem hoje, cara. Tá bem. Mas Bem doido. agora eu lembrei de um tópico voltando a condomínio de rico. Geralmente nesses canal mais underground aí da vida, Record, Rede TV, sempre passa uma matéria de uma confusão no condomínio de rico. É isso que eu tô falando, entendeu? Dos caras aí tirar satisfação meio que... Assim, E é sempre uns bagulho muito nada a ver. Porque assim, ó... Ó, o cachorro, não sei o que, seu cachorro quando vê me late. Daí Não, tipo, condomínio de pobre, ninguém sabe o trabalho um do outro. No de rico, os caras sabem os cargos de todo mundo. Não, porque fulano é juiz, porque fulano lá, ó, trabalha no não sei o quê, porque fulano é delegado. Porque, é ó, graduado em administração. Aí tu tá mora um gayzinho pequeno.
Aí daqui a pouco tu tá navegando num site em específico ali e vê uma vizinha tua. É complicado às vezes. Tá bom. O InfoJobs lá, LinkedIn. E reunião de condomínio. Ah, velho, eu tive a experiência que eu compartilhei com vocês aí. Eu tive a experiência que eu compartilhei com vocês de ter que fazer a porra do treinamento de bombeiro lá. Que troço depressivo. Quem ajuda o bombeiro? Pelo amor de Deus. Mas se o pessoal aqui do prédio estiver dependendo de mim pra se salvar, eles estão fodidos. Tu fez aquele... Mas mexeu no extintor? Não, no extintor não mexi. Não precisava mexer. Tá, mas tu não fez aquele de descobrir qual é o extintor certo, se é pra elétrica ou pra... Não tem mais isso. Agora tem o extintor que é universal. Até isso se perdeu. Mas pensa só, se a criatura não consegue escolher qual é o pedal que vai apertar quando tá chegando no portão do estacionamento, imagina se ela tivesse que descobrir o extintor certo no caso de incêndio. Mas normalmente ela vai ser a mais apta a saber, porque provavelmente foi ela que botou fogo. Então ela sabe exatamente qual é a origem do incêndio. É possível. Nossa, o filho dela é muito chato. Sabe aquelas crianças xarope? O Melo já mostrou que tem uma treta específica demais. Não, eu tenho treta específica com as crianças do prédio. Não vejo a hora delas crescerem, eu não precisar delas. As crianças da nova geração que estão vindo, elas não são incomodativas. Mas essas da velha geração aqui, que estão aqui desde o início, que nem eu, essas crianças... Cara, tu devia ser mais chato que essas crianças aí. Eu tenho certeza. Não, cara. Não. Pior é que só jogava bola no prédio. Bola dentro do apartamento. Eu ficava chutando nas paredes dos outros. Não. Eu jogava bola na praça e dentro de casa eu só jogava videogame. Porque era assim minha vida. Ficava jogando Turok. Ah, não, esse aí eu quero levar um susto e uns cagaços, não dá. Pá. Esse aí eu quero ver. Se fizer um vídeo de react no YouTube, tu vai ter que jogar o Turok. Quero ver. Cara, tu tá com falsa memória o nome disso. Não, o Turok é uns cagados. Tu não, a gente vai fazer tem com essa... isso aquele jogo do Homem da Meia-Noite lá. Boa, esse jogo é bacana. Que é? À meia-noite, tu tem que apagar todas as luzes da tua casa e tu vai chamar, homem, e abrir a janela. Homem da meia-noite, venha cá. E daí onde tu botar o sal, é onde tu pode andar. Tu tem que fazer um círculozinho com sal em ti, sabe? Pra te proteger. E tem que sobreviver até o amanhecer. Cara, é impossível jogar isso por muitas razões. Primeira, estar acordado à meia-noite. Segunda, qual a possibilidade de eu tocar sal no chão do meu apartamento? Tipo, não, realmente, eu não vou conseguir sobreviver se eu for visto atirando sal no chão de casa. Eu vou passar amanhã ou morto ou de camisa de força lá no hospital psiquiátrico. Na Pinel. Pinel é brabo. Pinel. A gente denunciou a idade foda. A gente já denunciou uns 10 anos a mais, até eu acho. É possível, é bem possível. É possível. Mas eu tenho um outro ponto específico de vizinhos que aí vai depender do vizinho, né? De quem tá. De quem tá convivendo com isso, você vai dizer se é bom ou não, né? Mas é os vizinhos que fazem muito barulho na hora de fazer amor, né? Mas eu nunca passei isso aí. Do quinto andar fazendo amor. Aí é complicado. Isso, e tu sabe que eu nunca vi isso. Eu nunca vi. Mulher. Ver eu nunca vi. Mas eu ouvir então. Ouvir. Nunca ouvi. Não, já aqui já rolou algumas vezes. Mais do que eu gostaria que tivesse rolado. E no outro apartamento onde eu morava, teve uma vez que a mulher ela tava no outro prédio e tu ouvia. Mas eu tenho uma teoria que eu acho que, no caso, o meu prédio e o do Nilson, eles são mais antigos, né? E o teu é mais novo. Isso. E aí, né? As paredes são muito mais finas. Aqui tu bate palma, os caras estão ouvindo. É possível que o meu vizinho do terceiro andar esteja ouvindo que eu tô falando mal dele agora. Com certeza. Ele, inclusive, deve ouvir esse podcast. Na realidade, eu acho que ele não tá ouvindo porque ele tem problema de surdez. Se ele estiver ouvindo, não escute a porra do Mas da todo ESPN, surdo, ele tem um poder supersônico de ouvir coisas que convém a ele.
Tem um ponto. Tem um ponto. A minha mãe, ela é meio surdinha às vezes, mas quando algo importa, ela escuta. É um leão, né? Não, se eu xingar ela, é um leão. É. Ah, ué. Mas esses barulhos são complicados, porque, por exemplo, quando rola de noite até não é tão incômodo, né? Porque, tipo, tu na teoria tá dormindo. Agora, tu tá no meio de uma reunião de trabalho. Agora que Tá, a e gente o trabalha. vizinho socando bucha. Isso. E aí o vizinho tá lá fazendo amor durante o dia. Ah, não, aí E não, aí, aí é pecado. Não, aí é pecado. Aí o que o pessoal vai pensar na reunião? Ih, alguém tá vendo sites que não pode Não, mas nem ver. é pau que vaza, Guilherme. Não vaza, não tem como. Não é, meu? Cara, não se tem vaza sentido. calopsita com essa porra de Não, microfone. não, mas calopsita tá do é teu lado. frequência 2.000 e pouco hertz ali, Calopsita não. tá lá na sala. O cara É. tá no terceiro andar, mano. Ah, mas tem que ver o berro da pessoa também. Não, já teriam chamado a polícia já. Não, tá louco. Não tem como, não tem como. Não, mas tem Meu a questão vizinho também todo da- dia cai no gemidão. Mas tem a questão aquela também da fofoquinha de condomínio, né? Que também é um negócio meio xarope, né? Tipo, quando o cara... Alguém roubou as coisas Tem um ali ponto sobre do varal. É sempre uma história de ninguém viu bandidagem no prédio mesmo. Ninguém viu nada. Aí o cara vai lá dar um passeio, vai fazer alguma coisa, ou compra um negócio diferente ali, chega num objeto diferente, uma caixa diferente, já tem gente comentando e tal, é um inferno. Mas o que Não, eu ia falar se eu do- chego- Aconteceu um. Vai. Não, se eu chego, sei lá, com o sangue na camisa, correndo, entrando no condomínio, eu vou ter que implorar pra alguém me ajudar. Agora, se eu chegar com um fardo de cerveja debaixo do braço, pode ter certeza, uns 3 caras vão perguntar, não sei o que. É impressionante. É impressionante. Não, aconteceu esses tempos um assalto aqui no meu prédio, né? Que um cara foi pela janela e roubou o apartamento do segundo andar. Roubou vários eletrodomésticos da cozinha. Só que, tipo, eu não tava em casa, daí eu não vi. A minha mãe só ouviu e depois foi saber pelos vizinhos. Cara, ela me contou umas 3 versões diferentes. Se todo mundo viu, por que ninguém interviu? Não, mas é a síndrome do guardinha de rua, assim, né? Porque ele nunca vai ver, né? Mas agora aparece, por exemplo, experimenta ser assaltado na frente do teu prédio aí. Agora experimenta ficar conversando 30 segundos com uma mulher qualquer ali na frente. Sim, deu. É. Fechou. É. Assim, olha lá o Não, Guilherme. mas assim, ó, Olha lá o O episódio Guilherme. do Reino Fofuxtão, né? Não, mas nessa Cara, questão do Quando assalto... assaltam tua casa, ninguém vê. Mas agora experimenta chegar com a amante. Isso foi bem específico. Mas essa questão do assalto, eu lembro de um caso que ocorreu no outro prédio onde eu morava, que o meu pai saiu como o herói da história, o cara que parou o bandido. É o Pelé, é o Pelé dando... de Poa City. Não, é o Pelé que ele dá um tiro na pistola do assaltante e daí fala assim, você é o Pelé! Então, assim, o que as pessoas ficaram sabendo, não, o Genoir foi lá e parou o assaltante lá, pegou o Virou o assaltante. Genopis. A história de verdade. Nós estávamos comendo, jantando. E a gente ouviu um barulho muito grande de alguém caindo. E aí a gente foi ver o que era, porque a gente tinha muitas vizinhas idosas, né? Poderia alguma delas ter caído da escada. Era o Grêmio. E aí o meu pai abriu a porta. Tinha ficado. Tá ligado que as luzes no corredor, às vezes, elas se apagam, né? Na época não eram aquelas de. Sim, era aquela que automática. é aquela que as pessoas ficavam conversando no corredor e ficavam toda hora apertando, assim, né? Exatamente. E aí, Bons tempos. tipo, nesse Não. mesmo momento que o cara caiu, que a gente abriu a porta, a vizinha de cima tava gritando: ladrão, ladrão! O cara tava caído na nossa Tava porta. ouvindo o Chaves no último volume. O cara só. Meu pai só imobilizou o cara, entendeu?
Ladrão. Cara, ele seguiu uma vizinha de 80, 90 anos, que já deve até ter morrido hoje em dia, até entrar. Você tava seguindo. Olha aí. O Douglas chegou a olhar, né? Pegou o vírus do vovô. Não, esse aqui, E aí? esse aqui é qualquer papel do Tom Hardy, aquele assim. Oh! É sempre assim. Ah, verdade. E aí, eu vou comer ele aqui do seguiu ela, Batman. ele foi entrar dentro do apartamento junto pra roubar ela. Só que daí ele, tipo, quando tava entrando no apartamento, ele puxou a carteira, o negócio assim Num tchaco. da vizinha e foi sair correndo. Só que quando ele foi sair correndo, se apagou a luz quando ele foi descer a escada. Ele errou o degrau, embolou toda a escada. Foi bem engraçado. Mas enfim, daí o meu pai salvou o dia. Por só ter imobilizado o cara que já tava caído no chão, todo esgualepado. Tem uma pintura dele de Batman até hoje, se não me engano. Tem uma arte rupestre que leva a homenagem dele. Mas naquele prédio teve uma vez que eu fiquei traumatizado. Que, tipo, eu não descia ali com as crianças, eu não socializava com os vizinhos. Ainda não faço isso. E tinha as crianças ali e tal, os adolescentes, né, que estavam de zoeirinha ali embaixo e tal, conversando. Aí tinha o pessoal do outro prédio, tinha as minhas vizinhas ali do prédio e tal. Aquela coisa, né, os jovens, né, sendo jovens. Só que daí um guri que era um pouquinho mais novo, ele foi querer tirar onda com um guri que era dos mais velhos ali, que era do outro prédio. E aí o guri ficou puto com ele, queria bater nele. E aí o guri entrou pra dentro do prédio e fechou a porta. Só que no que ele fechou a porta, o que acontece? É aquelas portas antigas, que daí é uma parte de metal e tinha uma parte de vidro. Aí um tava empurrando a porta pra abrir e o outro tava empurrando a porta pra fechar. Só que daí o animal que tava empurrando a porta do lado de fora pra entrar, tava empurrando pelo vidro. E casualmente eu tava descendo porque era uma das poucas vezes em que eu tava pensando em socializar com os vizinhos. E aí quando eu tava descendo no corredor, eu ouvi o barulho do vidro quebrando, né? E daí só o guri assim com um pedaço do cotovelo dele assim, soltinho assim, a pelezinha assim. Aí eu voltei branco pra casa de pavor assim. Tava um troço bizarro. E no fim não foi nada demais, na real. Não teve sangue nem nada, era só essa parte aqui do cotovelo assim, tava meio que pra fora. Troço bizarro. Deve ter doído. Tranquilito. Ele teve que abandonar o colégio. Tu falou o negócio do Batman, teve um vizinho que ele brincando de Batman, ele se atirou do 3º andar. O guri tinha 5 ou 6 anos, ele tava brincando de Batman. Cara, eu já ouvi essa história aí, só que eu não sei se é de ti que eu ouvi. Deve ter sido de mim que eu já contei essa história. Deve ser. História recorrente. O guri, ele caiu de pé da janela, assim, e ele quebrou todos os ossos das pernas, assim. E, tipo, ficou um tempão, assim, internado e tal. O garotinho... O Batman não voa, caralho. Errou o personagem. Meu? É bizarro. Só fiquei sabendo depois, que esse eu não vi, né? Eu só fiquei sabendo o que aconteceu e tal. Até o gurizinho jogou no São José depois de um tempo. Não deve ter dado certo. Senão a gente estaria ouvindo aí o nome dele, porque é um nome bizarro, né? Tá, mas vocês têm um vizinho barraqueiro? Tem. Sempre tem. Aqui eu acho que de todos os lugares que a gente deu uma sorte daqui, tipo, é muito silencioso, assim, mas quando dá uma treta... né? Aí tem um monte de vizinho, era pra ser mais barulhento. Mas é que eu acho que é uma galera que já tá há muito tempo, sabe? E aí meio que acostumou a conviver que nem ser humano. Mas tem quando dá uma gritalhada, é sempre a mesma voz que eu ouço e os mesmos nomes, entendeu? Não sei, quando ouve alguém gritando um palavrão, assim, é a mesma pessoa e num horário em questão, assim, sabe? No horário. O horário? Não. Aqui tem alguns, mas normalmente eles não estão no meu prédio, nesse caso. Nesse caso em específico eu tenho sorte. Os barraqueiros nunca estão aqui. É sempre lá na parte de baixo, normalmente. Aqui o que tem, ele anda bem calmo até, mas ele é meio lelé da cuca, eu acho. Ele dava umas piradas e saía gritando. Olha aí, ó.
Olha aí. Ele dá umas piradas, parece o cara ali atrás do Douglas. Ele, né? Larga minha mulher. Aqui tem um vizinho que ele é ou era drogadinho e tal, ele é bem bizarro, assim. Ele fica perambulando às vezes pelo condomínio, assim, de noite e tal. Até eu achava que era ele que tava abrindo a minha janela tentando pegar alguma coisa aqui de casa. Só que eu não consegui achar nas câmeras, porque eu não peguei um horário certo. E quando tinha o horário certo, a gente não tinha uma câmera que funcionava. Tinha umas 300 câmeras nessa bosta. Nenhuma funcionava. Qualidade TechPix, assim, troço horrível. Então, foi bem frustrante. Mas aí o cara tem que estar trancando o vidro ali, porque senão o infeliz pode abrir a janela de Aí uma na tua volta aí tem desses louquinhos de rua, né? Que ele tá sempre andando, ele grita, sei o quê, xinga as pessoas. Esse aí não, na rua, esse na rua. Mendigo. Esse é o mendigo. É o e mendigo aí, que malucão acontece? Ali. As pessoas às vezes dão coisa pra ele e ele xinga as pessoas, sabe? Tipo, aquela vagabunda me deu um café frio, não sei o que, um pão ele ruim. Ele fez uma dessas com a minha mãe. Ele fez uma dessas com a minha mãe. Foi dar um pão, um negócio assim pra ele xingou ela. Aí no outro dia ele veio pedir de novo, eu saí daqui de casa, fui ali na rua e xinguei o cara. Sai daqui. Daí ele vinha pedir coisa, daí eu só xingava ele. Ele xinga as pessoas, daí umas pessoas reagem, outras pessoas relevam. Tipo, cara, esse cara, ele tem as... Tudo bem que o cara não... Eu não sei como ele é vivo ainda. Exato, ele testa muito a chance de que tipo, eu lembro uma... Simplesmente ele tá com o cabelo cortado e tal, tipo... Sim, aí que tá, tem umas pessoas que cuidam dele, entendeu? Tem umas pessoas que vão lá assim, não, eu vou... Sei lá, sabe, o cara da igreja, assim, sabe, eu vou pegar, eu vou te cuidar, eu vou... Aí tu vai passar em primeiro em medicina, a gente vai dar um depoimento. Sabe, essas coisas assim. E aí cuidam do cara, dá 2 segundos, o cara tá, sei o que e tal, e... Cara, pra esperar o ônibus e ele passar é certeza de incomodação, assim, sabe? Não, bata louco. Daí ele teve uma vez que ele xingou. Quem é que ele xingou? Tipo, teve alguma situação assim que ele xingou uma galera. Eu acho que na época tinha a igreja aqui na frente ainda. E tipo, que até nisso eu sou sortudo, né? Antes tinha uma igreja que 4 vezes na semana eles estavam fazendo louvor ali, berrando naquela bosta. E agora tem uma escola infantil de reforço. Então é as crianças berrando e correndo ali naquela bosta. Intolerância religiosa. E umas crianças com problema de atenção, né? Porque é de reforço, né? Exatamente. E ele mexeu com alguém... Não é a escola do Xavier lá pra crianças superdotadas. É umas crianças mais... Não, é umas crianças lerdinhas, coitadas. As crianças não têm a menor noção. A mãe de Xuxa tem 5 filhas. Pata, Peta, Pita, Pota e aí a criança vai lá e fala Xuxa. Puta merda, cara. Reforço pra gente. Nesse caso do treinamento dos bombeiros, 2 das mulheres que estavam... 3 das mulheres que estavam lá, os filhos estavam na pracinha ali brincando. Na pracinha. O filho dessa mulher que destruiu o muro ali ficava chorando na volta do salão do salão de festas ali por atenção da mãe. Minha mãe não tá comigo, que não sei o que. E aí uma criança começava a chorar de saudade da mãe, outras 2 começavam a chorar também. E estavam a 10 minutos longe da mãe. Cara, não faz nem sentido isso. O Melo quer a racionalidade de umas crianças de 4, 5 anos aí. Tem 10 anos. Olha, 10 anos. O Melo vai meter agora. O Melo ele vai conseguir. Ele só tá precisando de umas crianças pra cagar regra. Porque a primeira criança que ele cagar regra, ele vai meter assim, ó. Na tua idade eu já tava no meu 2º ano de Mac. Eu não posso dizer isso, que eu não fui. Na sua idade eu já tava no quartel. Eu não fiquei 2 anos no Mac. Na tua idade eu já tinha pintado 8 km de cordão de calçado. Não, isso eu nunca precisei fazer. Eu só plantei grama no quartel. Mas o cara do ano seguinte que teve que cortar. Sim. E no ano seguinte, quando eu fui lá pra carimbar o certificado de reservista, o soldado, ele foi me levar lá pro local lá da sessão onde ia levar o carimbo. E daí eu olhei assim pra ele, tá vendo aquela grama ali? Eu que plantei.
Bah, e foi aí a estátua foi erguida em nome do Guilherme. Ah, meu, temos que cuidar da grama do Guilherme porque ele vai voltar nós aqui. Estávamos em 4 ou 5 pra fazer essa missão de plantar a grama lá, que não tinha grama, era só terra. Parece o gincana do São Francisco, é 50 pessoas pra encher um bambolê. Não, e aí teve um dia que tava chovendo pra cacete. E aí o tenente-coronel que tava cuidando dessa questão, Tenente Coronel ele Zuco. não ia mandar a gente Coronel Pica. plantar grama, né? Porque tava chovendo, né? E aí veio o outro soldado mais antigo, o soldado Braga. E Bah, esse é carioca. É ele- impossível ter um Braga que não seja carioca. Ele pode ser paulista, né? Ele chegou Opa, e ele falou assim pra gente, né? Ô, gurizada, eu tenho uma notícia boa e uma notícia vamos ver. ruim pra vocês. É. Qual que vocês Pô, querem? piada. A boa é que ele quer comprar E teu aí? tênis. Não, aí a gente pediu pela notícia ruim, né? E aí ele falou, não, a gente vai ter que plantar na chuva mesmo ali e tal. E daí ele nos atirou as capas de Pô, chuva e tá tal. mandioca. Aí dos guris, né, o Lucas, perguntou pra ele, tá, mas e qual é a boa notícia? E aí ele olhou assim, seriamente pra nós, calmamente, e falou, Jesus ama vocês. A gente ficou puto com ele, né? A gente tava esperando alguma coisa útil, de fato. E no fim era só E aí tu teve dois Nossa. trabalhos, né? Ficar puto e desficar puto. também. Mas no quartel, teve uma que eu caí assim, ó. Eu caí que nem o nosso Que nem o- amigo Farid nem o- cai nas É. brincadeiras. Jalam. Jala. Eu ali bem noob na situação, né? Pior que é bom, né? É bom. Eu cheguei na sessão e daí pediram pra eu ir no almoxarifado pegar um martelo de vidro. Eu fui. Vai, de novo, meu. Eu fui. Cara, achei que não tinha. Cara, é uma daquelas vergonhas que a gente passa, que daí a gente depois tem que rir, mas que a gente caiu de babaca, né? Porque era muito óbvio. Bah, tá louco. Jala. Mas no Voltando caso, ao assunto. voltando ao assunto, qual o maior trauma de vocês com o vizinho? Puta merda. Bah, eu tenho Já, um bem. bom. No meu tempo eu tinha um vizinho que ele era muito chato, sabem? Ele dividia o beliche comigo num período em que eu estava trabalhando fora, quando eu era militar. Mas me orientaram a não contar essa história, então vocês vão ficar curiosos. Era onde? Era na Polônia? Ó, eu tenho uma boa assim, ó. Que envolve o nosso amigo amiguinho, que inclusive se mudou para Camboriú, terra de Ah, foragido. Magrão. Ah, é mesmo? Ele real oficial se mudou? Tá lá em Camboriú. Um abraço pro amiguinho. Ele está em Camboriú ou Balneário Camboriú? Balneário Tem as duas, Camboriú. né? Tem Sim, duas? Ah, não. Tem as duas. Camboriú é Eu não onde é que entendo nada. vai o cara que Nem- não tem dinheiro para ir para Balneário Camboriú. Mas beleza. O que acontece? 1997. Eu recém havia me mudado. E o que acontece? Meu pai instalou o portão eletrônico na casa, né? Nós éramos de apartamento e viramos moradores de casa. Aí tem que ter portão eletrônico, né? E nós tínhamos Claro, o nosso evidente. pastor alemão Lupicínio, mais conhecido como Lupe. O que aconteceu? E por que era esse nome? Me diz. Em nome do Até a Pé, né? Até a Pé nós iremos indo do nosso Grêmio de Futebol Porto Alegrense. O que acontece? Não liga pra futebol. Não ligo pro futebol. É coisa de populacho, muito popularesco. Tá, o que acontece? Poucos dias após a instalação, deu um temporal inacreditável. E
E aí nós estávamos todos apreensivos ali, né? Porque tinha coisa sendo construída na casa e tudo voando e tal. Muito forte os ventos ali. Muito forte! Os ventos ali na volta. E aí, alguém da casa do nosso querido amiguinho abriu o seu portão eletrônico. E ele estava configurado com a mesma senha do meu portão eletrônico. Então, no meio do temporal, abriu o portão dele e abriu o meu portão. E o meu pastor, vapo no meio do vendaval. E aí, loucura, né? Corre atrás do pastor. Né? E aí gritaria, né? Todo mundo gritando e correndo e tal. E cata o pastor e até entender o que abriu o portão, né? Foi alguns dias. Calma, mas acharam o pastor? Achamos. Não, o bicho não é trouxa também, né? Tava tudo voando, só o único portão. Ele voltou, né? Não foi. Não. A gente sozinho não ia conseguir trazer ele de volta. Ele veio porque ele quis. O é bobo, né? O bichinho sabe. O bichinho sabe quando tá indo pra um lugar que não vai ter volta. Ele sabe. Antes da gente. Eu acho que o meu maior pavor com o vizinho é quando cai uma roupa minha no varal de baixo, eu tenho que bater na porta pra pedir. Esse é o meu maior pavor. Porque tem telhado. Porque ficou pendurado no varal? É. Bah! Pai, Daí cai uma cueca, cara, porra, todo meu canto tá minha cueca ali, meu. No outro prédio que eu morava no segundo andar. Então acontecia algumas vezes de cair as roupas do varal, ou quando tá pendurando alguma roupa, no telhado ali das churrasqueiras que tinham no condomínio ali, né? E tipo, as duas janelas que a gente tinha o varal, né? Que era a do quarto e a da cozinha, tinham churrasqueiras embaixo. Então sempre caiu alguma coisa ali. E aí eu tinha que estar indo lá depois buscar, subindo em cima dos telhados e tal. Era uma atividade bem segura para uma criança de 12 anos, 10 anos. Mas eu gostava, eu me divertia. Porém, uma das vezes, uma das telhas tava meio rachadinha, assim. E daí eu fiquei meio com medo, assim, de me fuder e eu nunca mais fiz. Daí, quando caiu de novo, eu esperava alguém pegar uma escadinha. Talvez ali tu tenha tido a dor da premonição pra saber que se tu fizer isso hoje, aquilo representaria a morte certa, né? Não, se eu subir num telhado hoje, eu morro. Easy. Tipo, ou às vezes, aqui tem um caso que às vezes cai direto no jardim, né? E daí pediam, quando eu era mais novo, pula pra pegar a gradezinha, tem uma gradezinha em volta. Nem a pau que eu consigo pular aquilo. Não. Eu pulava. Falando em cima do telhado, aquela final que o Inter tocou foi 8-1 no Juventude? Sim. Eu tava em cima do telhado da minha casa nesse dia e tipo, não dava pra ouvir nada arrumando o telhado. Que tinha dado, justamente, tinha muito vento, tava temporal, essas coisas. Uma história tem a ver com a outra, sabe? Embora não sejam anos muito diferentes. Eu lembro de, tipo, tá em cima da casa e era só vento e silêncio, né? E aí eu ouvia... sei que sabia que era a final, tava secando, mas não sabia quanto é que tava. E uma gritaria, daí quando desci lá, 8-1, desci, não pode ser. Olha, eram grandes momentos, né? Isso aí nunca mais vai acontecer, não com o Inter. Mas essa questão dos vizinhos, eu lembro nitidamente ali do início dos anos 2000, que chegou uma família pra ser minha vizinha de andar, assim, que eu não lembro o nome das criaturas. Tinham duas filhas, né? Uma mais velha e uma que era da minha idade. Uma das duas, eu acho que o nome era Luana, alguma coisa assim. E tipo, a ruivinha. A que era mais velha, ela já tava naquela adolescente, e foi bem naquela época do boom da Avril Lavigne. Então ela se vestia meio parecida, assim, ela ouvia. Então, o Melo tá indo num caminho muito ruim. E foi as primeiras vezes que eu tinha ouvido Avril Lavigne, foi por causa da vizinha, que ela ouvia música muito alta, né? Aí passou 2 anos, sei lá quanto tempo passou, e em determinado momento estourou o Ruge na TV. E aí
A vizinha passava o dia inteiro ouvindo o CD do Ruge. Eu sabia todas as músicas de cor. Mas não por causa da vizinha, porque tu ouvia também, né? Não, por causa da vizinha. Aí depois meu pai achou que eu gostava de Ruge também, porque todo mundo ouvia no prédio. E ele me comprou um CD do Ruge. Eu falei, por quê? Mas até hoje a gente escuta algumas músicas. É o quê? Não, que eu vi tu porque eu vi tu roubando a calcinha do Ruge da vizinha e eu achei que tu gostava. Não. É que tem a outra música, aquela que não é tão famosa, apesar de ser das mais famosas delas, né? Mas que que tem a Ragatanga, que é a tem clássica. O lenga-lenga, blá blá blá, fala sem parar, lero lero, blá blá. Meu Deus. Não, tem a outra também que é Beijo Molhado, que é uma versão de Strawberry Kisses, de uma outra banda lá do Caribe, lá também. Cacete, velho. Mas, hein, tu falou do negócio do telhado. Aqui perto da minha janela também tem meio que um telhadinho. E do outro lado também tem um, né? Do lado que dá pro interno do condomínio. E tem alguém na janela que até um tempo atrás, tipo, tirava cabelo de ralo e tal. E simplesmente tocava pela janela. E ele acumulava nesse telhado. Mas que nojeira. Aí o que acontece? O cara da manutenção do prédio seguido me pedia pra pela minha janela pular ali e conseguir tirar as coisas dali. E daí falava assim, mas que criatura bem porca, que filha da puta desgraçada, não sei o que, porque entupia por causa do cabelo. Bicho, deu uma reunião ali de gente falando e apontando, não sei o que. Eu acho que descobriram quem era, a mulher passou uma vergonha. Nunca mais. Nunca mais. Fizeram DNA. Fizeram DNA, cara, porque era ridículo, cara. Era... Só passar vergonha. Não, a pessoa certo que alguém flagrou ela. Ô fulana, eu sei que é você. Esteja presa. Alguma coisa assim. Não, tipo... Mas isso de vizinho... Aliás, tem uma coisa sobre vizinhos. Quem mora em prédio acaba convivendo com isso em algum momento. Que em algum momento do teu dia a dia, assim, tu vai ter a porra do vizinho pelado. Ou vizinha. Não. É raro, mas acontece. Não, já aconteceu. Não era pelado nu, mas semi-nu. Mas já aconteceu. Infelizmente. Não, eu já vi peladão mesmo. Eu às vezes me desapego de fechar a janela pra trocar roupa, assim, alguma coisa. Mas agora, tipo, não que, sei lá, nudismo eu ando não. peladão pela casa, esse pá já me viram. Tua mãe? Não, mas o cara sozinho às vezes... O Douglas pede o gás e pede pro cara instalar e fica ali pelado olhando o cara trocar o gás. Ai, nem sabe, cara, me vira um pelado dentro de casa. Quem? O cara do gás. O cara da net. O cara ficou passando fio ali. Tu pelado ali. Vocês são muito engraçada. Ô meu, tipo, eu lembro que teve um caso que eu já vi, tipo, no outro prédio, como eu morava no segundo andar, tinha um prédio na frente, assim, né? Eu já vi no condomínio do outro lado da rua, cara, também. Ó, que visão. Na época que eu enxergava, aí numa das vezes tava o vizinho ali peladão. Só que ele, tipo, graças à altura da janela não se via, né, nada. Motorista muito legal. E numa outra oportunidade aí era uma vizinha, que daí a vizinha, ela tava saindo do banho, era um dia que tava tudo fechadão, assim, por causa de um feriadão de carnaval, assim, chuva e tal, um tempo horrível. Aí o vizinho era Viviane Araújo. Estendendo a roupa, e a vizinha, ela foi se trocar, né, que ela saiu do banho e tava com a janela aberta, daí ela tirou a toalha assim, deu... Né, tipo, ué, como assim? Eu estendendo roupa bem tranquilinho, assim, ó. Tá bem firmezinho ali, colocando o prendedorzinho e tá bem. E tu sabe que o errado foi você em olhar, hein? Provavelmente. Derrubei uma roupa ainda, tive que ir lá buscar no telhado depois. Sim, tava pegando a máquina fotográfica, né?
Pegando o Ah, não telescópio. tinha. Tava ligando pro Na- Sérgio não tinha celular. Sacani. Naquela época não tinha celular e com câmera, né, no caso, e também pra ter a câmera precisava ser aquelas câmeras digitais, eu não tinha isso. É, fui ter câmera de Cybershot. já não sou Conclusões, câmera. galera. Vocês preferem casa ou apartamento? Ah, Cara, casa. Eu prefiro casa. Apesar de Eu morar não em sei. apartamento, eu prefiro casa. eu acho que eu prefiro apartamento, é mais seguro o apartamento. Mas a Mas ainda tem a vizinho. comodidade do apartamento, eu acho que é mais pelas encomendas. Com uma portaria, inclusive. Portaria Tiver era uma uma coisa coisa que eu não sabia que era tão bom assim. Eu não tinha noção, né? Não Um negócio tinha útil, dimensionado. Tipo, tu pede qualquer coisa, tu fica sabendo. Vai chegar, entendeu? E eu acho que a segurança fez muita diferença sair da casa e ir pro apartamento, a segurança e a parte do. O que mais me pega na casa contra depois da segurança, é a questão da manutenção. Sempre tem É uma uma manutenção bosta. cara. Aqui quando dá um problema no portão eletrônico, eu olho pra Marjane e falo assim, ó. Sabe quem é que vai arrumar aquilo ali? Não sei, eu que não, entendeu? A coisa se arruma, entendeu? Porque no condomínio é assim, sabe? Vai ter alguém, né, que vai cuidar disso pra ti. Eu prefiro o apartamento por causa disso. Só que eu nunca mais na minha vida vou morar no térreo. Eu tenho trauma de térreo, Ah, térreo é eu nunca brabo. mais quero viver no térreo. É brabo. Pelo amor de Deus. Que E- coisa horrível. Eu quero morar num Eu prédio que só tem idoso e que não tenha criança. Mas Eu eu, sou um gosto ser de humano. casa. Eu gosto de casa pela liberdade. Eu sou a favor da liberdade. Tu? Tá bem. Alguém tem alguma perguntinha, algum questionamento, alguma... Belo tem uma perguntinha. Vai lá. Eu não tinha notado nenhuma. Eu tava esperando que vocês pudessem. Na casa do trazer. Senhor não existe Satanás? Eu gostei, eu até iria com essa se for. Não, isso aí é muito ruim. Não. Porque a galera responde as nossas perguntinhas, né? Algumas, né? Não, algumas eles respondem. Não são todas, infelizmente. Que a gente para pra pensar nessas perguntinhas. Inclusive, enquanto vocês pensam na perguntinha, tem uma coisa que a gente não falou nesse episódio ainda, que é pra nos seguir lá no Instagram, no É verdade. @instafreecast. Siga a gente lá. Pra E-mail do seguir freecast@gmail.com. Sinhas lá no TikTok, né? Que é TikTok Freecast. E também, não vão se esquecer que logo mais, né? Se tá ouvindo aqui no Spotify, vai lá ver as nossas carinhas no YouTube também, né? Dá like, se inscreve. Principalmente se inscreve. Compartilha a porra do vídeo. Não, Não custa like. Vem com vaga. Pensaram em uma perguntinha enquanto isso? A perguntinha. Perguntinha pode ser, de repente... Uma autoavaliação. Se você tivesse que ser o seu vizinho, que nota você se daria?